Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui neste canal da Igreja Batista Caminho. Estamos aqui, como sempre, para refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? Sempre pedindo a você, amigo, amiga, que possa estar se inscrevendo no cartão, no nosso canal, caso não esteja inscrito, compartilhando, dando seu joinha aí ou não, e deixando seu comentário aí, que tipo de assunto você quer ver, o que você achou, como você recebeu, ou até mesmo querendo tirar alguma dúvida, tá bom? Deus desde já pode estar abençoando a sua vida, ok? Vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. Já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do versículo 16 a 18. Vamos falar sobre jejum, isso mesmo, jejum. Prática essa que tem sido ensinada em algumas igrejas. Algumas pessoas concordam, outras não concordam e outros até não entendem, tá bom? Eu quero hoje, rapidamente, esses poucos minutos, de maneira muito rápida, objetiva, trazer um esclarecimento sobre jejum, tá bom? Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, verso 16. E o seguinte, palavra de Jesus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejumam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Antes de mais nada, precisamos dizer algumas coisas sobre o jejum. O jejum, ele é uma prática, ou foi e é uma prática dentro do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Jejuar ou jejum é uma disciplina espiritual que nós vamos ver um pouco na frente, tá bom? Jejuar é o ato de se abster por alguns dias, vários dias, de um alimento, né? E às vezes até de água. O jejum, ele sempre tem que ser jejum bíblico, não é uma maneira de emagrecer. Se você quer usar esse jejum bíblico para emagrecer, não tem nenhuma finalidade. O jejum bíblico espiritual ele tem que ser acompanhado da oração. E o objetivo único do jejum é buscar mais a Deus. É mostrar através dessa disciplina para a sua carne, para o seu estômago, que você vai resistir ao que é necessário, a fome, o desejo, ao que os olhos estão vendo, que o seu corpo deseja. Então o jejum é tirar este tempo de dedicação para com Deus. Jejuar, em muitas passagens na Bíblia, é comparado a uma aflição da alma. No Salmo 35:13, há esta expressão de afligir a alma, se referindo ao jejum, tá bom? No Israel antigo, existia um jejum uma vez por ano que era obrigatório. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Levítico. Vamos lá para o Antigo Testamento, no capítulo 16, verso 29, que nos diz: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, em nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então havia em Israel um jejum que era para toda a comunidade, um jejum anual, uma vez por ano. E os jejuns, eles eram realizados por grupos, por todo o povo de Israel, ou até mesmo em alguns casos pelo indivíduo. E o jejum tinha basicamente duas motivações. O que levava as pessoas lá no Israel antigo, ou até mesmo no Novo Testamento, até essa prática do jejum. A primeira delas elas estavam tristes pelo pecado. E por estarem tristes com ou pelo pecado, eles entravam em oração para pedir perdão a Deus e para que Deus
derramasse o seu perdão à nação ou ao indivíduo. A segunda motivação é quando se estava em muita angústia e um estado de calamidade pública ou uma guerra. Então, esse era o ambiente ou as motivações, isso que era o jejum no antigo Israel. Mas, voltando para o texto, Jesus chama os seus discípulos e antes de chegar no jejum, ele fala um pouco sobre oração. No capítulo 6 de Mateus ainda, ele começa do versículo 1 a 4 sobre a prática da justiça, de que as pessoas devem fazer as coisas corretas por amor a Deus e não para ser vistos pelos homens. Do versículo 5 a 8 ele fala sobre a oração e ele bate de novo na questão de façam para Deus, não façam para serem vistos ou reconhecidos pelos homens. Do versículo 9 ao versículo do versículo 9 ao versículo 15, ele traz a oração modelo, que todos nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. E aí ele fala do homem também, né? Perdoa as nossas dívidas, Senhor, como nós estamos perdoando os ofensores. E no verso 16 a 18, nosso texto para meditação, ele fala de novo sobre a questão de fazer qualquer coisa para Deus sem buscar reconhecimento humano. Então, baseado nesse texto de Mateus, algumas coisas são aqui que chamam a nossa atenção. A primeira delas é que quando Cristo fala sobre o jejum, quando jejuardes, ele está pressupondo que os discípulos jejuem. Está nos mostrando que essa prática não foi suspensa, não foi abolida. Jesus, no Evangelho, está dizendo quando jejuardes. Ou seja, que os seus discípulos, não só os 12 ali, mas todo aquele ou aquela que deseja servir a Cristo, deve, não digo sempre, mas ter esse feito, né, essa prática não corriqueira, mas do jejum. Então, em Mateus, capítulo de número 9, verso 14 a 17, que eu li para você, Mateus, capítulo 9, verso 14 a 17, diz o seguinte: então vieram os discípulos de João dizendo, por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, podem estar tristes, convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo será tirado, e nesses dias jejuarão. Ou seja, que os discípulos deveriam entrar na prática mais corriqueira após a sua morte. Porque o jejum tem essa questão de entristecer a carne em favor do espírito forte. A outra coisa que fica clara no texto de Mateus 6, do verso que nós lemos, verso 16 a 18, que o jejum ele é realizado em momentos específicos, diferente da oração. A oração é algo contínuo. Já o jejum é em momentos específicos. Jesus disse certa feita que quando os discípulos foram expulsar um homem endemoniado, eles falam, essa caixa só sai com jejum e com oração. Ou seja, não é a intenção desse texto, não é que o demônio, ou uma pessoa com vários demônios, é um outro assunto aí, demônio, Satanás, Lúcifer, mas é que eles deveriam estar preparados, certo? Deveriam estar, que o jejum fosse acompanhado pela oração. O jejum é um incentivo de preparo. Não era que deveriam sempre estar todos os dias jejuando. E em Atos dos Apóstolos, só 2 vezes é mencionada a prática do jejum. E nos Evangelhos, olhando para Jesus, ele só aparece jejuando uma única vez. Alguém vai dizer assim, mas é a prática do Antigo Testamento. Mas nós vimos nos Evangelhos, aqui, olha para você, não é uma prática que ficou restrita ao Antigo Testamento. Jesus está mostrando que devemos jejuar. E nas cartas paulinas, as cartas doutrinárias do apóstolo Paulo,
ele também mostra essa prática do jejum, 2 Coríntios 6,5 e 2 Coríntios 11:27. Ele fala muitas vezes em jejuns, em vigílias. Há essa prática. Jejum é algo voluntário, diferente da oração. A oração é uma necessidade que nós temos diária, que nós temos, mas o jejum ele não é obrigatório. Tá bom? Ainda em Mateus capítulo 6, verso 18, Jesus ele faz uma deixa de que nós não deveremos transparecer que estamos jejuando. Mas antes de falar sobre isso, eu quero deixar uma coisa interessante, que em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 58, Jesus ele faz uma repreensão e ao mesmo tempo ele repreende e mostra um jejum. Porque o jejum que Cristo fala, que Deus fala através de Isaías, capítulo 58, é que antes de nós pensarmos em jejum de se abster do alimento, que nós deveríamos nos abster também das injustiças. Depois ler a sua casa, Isaías capítulo 58, tá bom? Os judeus, eles achavam que era só deixar de comer. Achavam que só não como aqui, estou jejuando, e aí as práticas injustas, a irreverência eram continuadas. E aí Deus usa Isaías para falar isso ao povo, né? De que o jejum primeiro é da injustiça, tenho que me abster da injustiça, da irreverência, tá bom? O jejum só tinha valor se fosse acompanhado de arrependimento e cuidado com outras pessoas. Interessante isso, né? Isaías capítulo 58, verso 6 diz isso, né? Só se tivesse jejum de arrependimento e o cuidado com outras pessoas. Então veja que interessante. As pessoas hoje jejuam por tudo. Para casar, para conseguir carro, para enriquecer. Isso não é o jejum bíblico. Vamos jejuar para... Não. Motivado pelo arrependimento e pelo cuidado das pessoas. E voltando ao texto de Mateus 16, há duas coisas interessantes sobre o jejum, que quem pratica tem que ter muito cuidado. A primeira coisa é que não se pode ter aparência de tristeza, tá bom? Mateus 6,16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou tristes como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Então, ou seja, eu não posso usar a prática e ficar triste, ou não só ficar triste, mas insinuar que eu estou em jejum. E o que nós vimos são pessoas falando, porque eu estou em consagração, porque eu estou não sei o que, não pode falar. Se Jesus disse que nós não podemos nem aparentar para os outros que estavam em jejum, quanto mais falar ou insinuar. Isso desfaz toda a intenção, ainda que seja boa, do seu jejum. Então, o jejum, você não pode falar para ninguém, você não pode mostrar que está jejuando. E a segunda coisa que eu já falei é que tem que ser algo em secreto. O verso 18 diz, para não pareceres aos homens que jejuas. Olha só, interessante isso. Então o jejum, ele é algo pessoal, íntimo com Deus. E tem que ser acompanhado de arrependimento. Tem que ser praticado como uma espécie de renovo espiritual, acompanhado da prática da justiça, o cuidado com os outros. Esse jejum que te pressupõe, que te eleva acima das pessoas, isso não é bíblico. Isso é o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 2, isso é humildade fingida. Eu espero que você não deixe de fazer isso uma vez na sua vida. Não faça longas horas de jejum, comece devagar. Comece devagar, leia a Bíblia, ore, busque a Deus para vencer uma área específica da sua vida, da qual você não consegue vencer. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado, Senhor,
porque Tu nos ensinas pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia vence o juízo, o Teu amor é maior do que o nosso pecado. Que Tu possas abençoar cada lar, cada família e abençoando cada vida que nos ouve e nos assiste agora, em nome de Jesus.